Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bem-vindo aqui à TV 247 novamente. Bom dia, Aquiles. Bom dia, Alex. Bom dia, Eliana. Bom dia, Daiane. É um prazer poder conversar um pouco com vocês e com todos que acompanham a TV 247. Gostaria de ouvi-lo aqui, a nossa bancada também, a comunidade, sobre quais as suas percepções e impressões do voto do ministro Luiz Fux ontem, absolvendo o Bolsonaro. Você que esteve muito perto de tudo que aconteceu, inclusive narra toda essa história em um livro que vai ser lançado, inclusive, hoje, né? O que você nos diz do voto de Fux? Ô, Capelli, era uma turba desordenada lá na Praça dos Três Poderes, como disse o Fux? Veja, o voto do ministro Fux é um voto surpreendente. Por quê? Porque, respondendo a você, quer dizer, o que a gente viu no dia 8 de janeiro, e eu que passei a comandar a tropa no final da tarde, início da noite, quando o presidente Lula me nomeou interventor federal, o que a gente viu tinham manifestantes, entre aspas, comuns, mas entre eles, isso é o relato, inclusive, que eu recebi da Polícia Militar do Distrito Federal, entre eles haviam homens profissionais, com treinamento militar, com conhecimento de táticas de combate, com domínio do território, com equipamentos, com luva, com radiocomunicador. Então não há dúvida alguma que entre eles existiam militares ou paramilitares, homens treinados. Esse é o relato, é o que eu vi e o relato que eu recebi da Polícia Militar, dos homens e mulheres da Polícia Militar do Distrito Federal. Porque eu questionei a Polícia Militar sobre isso, porque eu falei, olha, vocês estão acostumados aqui a conter manifestações de 10, de 20, de 50 mil pessoas. A manifestação do dia 8 tinha entre 4 e 5 mil pessoas. Então, por que dessa vez vocês não conseguiram conter? E o relato da Polícia Militar do Distrito Federal é exatamente esse, que eles enfrentaram homens profissionais. Então, aquilo não foi um passeio no parque, não foi uma manifestação normal. Aquilo foi uma tentativa, foi o ápice de uma tentativa de golpear a democracia no Brasil. Muito bem. Eliana, você quer fazer uma pergunta aqui para o Capelli? Depois passo para a Daiane e Alex. Capelli, primeiro alegria falar com você. Qual das teses, no início dessa live eu disse que a impressão que eu tinha é que o ministro Fux tinha pedido ao chat GPT para transformar em um voto todas as teorias conspiracionistas dos bolsonaristas e traduzir em juridiquês. Eu queria te perguntar qual foi o trecho do voto que mais te surpreendeu ou mais te indignou. Olha, Liana, o voto como um todo, eu achei ele muito confuso, né? Ele não contraditório. A parte que eu vi mais longa, eu vi o ministro Fux citando diversas vezes a Constituição norte-americana, citando uma série de professores norte-americanos e nenhum artigo da Constituição brasileira, nenhuma citação a um jurista brasileiro. Eu achei aquilo muito esquisito. Um voto parecia que estava julgando, parecia que ele era um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, um voto confuso, contraditório, meio exótico você condenar o Mauro Cid e absolver todos os outros. Quer dizer, o Mauro Cid agiu da cabeça dele. Quer dizer, quem é o Mauro Cid? O Mauro Cid, nessa trama e na arquitetura política, era um personagem menor. A própria função que ele exercia já deixa claro que ele era o ajudante de ordens. Ora, se ele é o ajudante de ordens, não é ele que dá a ordem.
Ele ajuda alguém a executar a ordem. Então, bastante, para usar uma palavra educada, bastante exótico o voto do ministro Luiz Fux. Agora, eu não tenho dúvida que todos serão condenados a penas bastante elevadas por tentar golpear a democracia brasileira. Serão condenados apesar de Fux. O Mago Supremo está dizendo o seguinte: como é que o Fux condena o Cid em um processo que ele próprio considera nulo? Gente, isso é matemática da terceira série. Está contido ou não está contido? Eletra Silva, será que o Fux vai pedir licença médica para se internar numa clínica para tratamento de doenças mentais ou capilares? Lene Brito, sou leiga em direito. Vendo o que vi, foi um absurdo. E o Dom Sebastião está dizendo que o Mauro Cid foi ajudante de ordens de quem? Né? E, Daiane, temos ainda tempo aqui para a gente conversar com o Capelli. E, por último, Capelli, queria que você, no final, desse o serviço sobre o lançamento do seu livro. Onde vai ser, que horários, o que nós podemos esperar dele. Mas te passo, Daiane. Não, eu quero justamente entrar no livro, né? O 8 de janeiro, que as pessoas não viram, que ninguém viu, né? A gente assistiu quase tudo, né, desse 8 de janeiro, mas a gente não estava nesses bastidores que você contou aqui, relatou, inclusive, dessa relação, desses questionamentos, dessa investigação que foi feita durante aquele dia tão tenso. A gente viu muitas entrevistas tuas, você já deu entrevistas aqui para a gente. O que a gente pode esperar do livro? O que as pessoas que vão acompanhar hoje no lançamento, quando forem pegar o livro lá hoje, nessa sessão de autógrafo, pode esperar desse livro? É a sua visão? É um relato? É uma história que ainda está sendo construída? O que a gente pode esperar, Capelli? Olha, Daiane, o livro, muita gente me pediu que eu registrasse, que eu deixasse para a história tudo aquilo que aconteceu no dia 8, no dia 9, 10 e 11, que foram a segunda, a terça e a quarta, quando a gente concluiu o processo de prisão dos manifestantes. Vamos lembrar que foi a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil. Nós prendemos algo em torno de 1.500 pessoas em 4 dias. Então, eu registro tudo aquilo que aconteceu no dia 8, naquela primeira semana, que foi uma semana muito dura, muito difícil. Nós tivemos uma série de tentativas de desestabilizar as forças de segurança naquela primeira semana. Nós tivemos a prisão do comandante da Polícia Militar e tudo que envolveu aquela prisão muito delicada, naquele momento muito sensível. Nós tivemos uma tentativa de uma convocação para uma nova manifestação no dia 11. Então, veja, foi uma semana muito intensa, com muitos fatos. Eu relato tudo isso no livro. Todas as decisões que eu tomei, que eu tive que tomar, em que contexto essas decisões foram tomadas, que pressões incidiram sobre esse processo de tomada de decisão. Então, veja, é um livro que é um relato histórico dos 23 dias da inédita intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Porque a intervenção também ela foi até o dia 31, ela não acaba no dia 8 ou no dia 9, ela se estendeu por todo o mês de janeiro e ao longo do mês a gente viveu muitos momentos delicados, tensos, muitos desafios. Então o livro ele é um relato histórico detalhado e, ao mesmo tempo, ele trata muito também de gestão de crise, porque foi um momento onde o tempo inteiro a gente se via diante de crise tendo que fazer a gestão daquele processo. Então, ele é um livro sobre história, sobre gestão de crise, sobre como aquilo tudo se deu, né? Eu relato, por exemplo, os detalhes da conversa que eu tive tanto com o general Dutra quanto com o general Arruda. Eu que fui o primeiro a chegar no quartel-general do Exército na noite do dia 8 de janeiro. Então, o livro se chama 8 de janeiro que o Brasil não viu. A gente está fazendo um lançamento, uma noite de autógrafos, hoje, a partir das 18h30, aí em São Paulo, na Livraria da Vila, no Shopping Cidade São Paulo, ali na Paulista. Então vai ser hoje, a partir das 18h30, Shopping Cidade São Paulo, Livraria da Vila.
Eu espero todos que puderem comparecer lá para a gente poder conversar um pouquinho sobre o livro e sobre tudo isso que aconteceu. Muito bem, aí, boa pedida para quem está em São Paulo. Também deve estar disponível aí nas plataformas de venda, nas livrarias online, né, Capelli, para quem não está na cidade? Exatamente, está disponível nas plataformas digitais todas, para quem não vai estar em São Paulo hoje. Eu faço o lançamento hoje em São Paulo, Livraria da Vila, 18h30, e amanhã também, às 16 horas, 4 da tarde, eu vou estar na FLIM, na Feira Literária de Maricá, lá com o nosso prefeito Washington Quaquá. Eu tenho uma reunião com ele mais cedo e depois vou fazer o lançamento do livro lá na FLIM também. É um livro para a história. Eu me senti no dever de registrar para a história tudo aquilo que aconteceu, os detalhes todos, para que jamais se repita. O que aconteceu foi inaceitável. É inaceitável que no Brasil, ainda no século XXI, aconteçam tentativas de golpear a nossa democracia. Muito bem, também é inaceitável, como está dizendo aqui o Dom Sebastião, porque o governador Ibanez Rocha, o ausente, não está nesse processo. Alex Sonic, te passo para você fazer uma consideração final para o nosso convidado sobre outro tema e, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria saber do Capelli se em algum momento daquele dia você achou que houve uma ameaça de ruptura, ou estava tudo sob controle? Sonic, foi tudo muito, muito difícil, né? A história, você não tem a história, ali foi história feita no calor dos acontecimentos, história feita quente, eu costumo dizer. E ela foi sendo construída a partir de decisões importantes, fundamentais, tomadas pelos principais atores, a começar pelo presidente Lula, quando decide decretar a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, que estava sem comando. O governador Ibanez tinha desaparecido, ele desapareceu naquela tarde e noite do dia 8. Mas, claro que teve momentos que você não sabia para onde a história ia. Quando eu, por exemplo, estava em frente ao setor militar urbano, conversando com o general Dutra, e eu vi a polícia do Exército mobilizando mais homens, e mobilizando blindados, tanques blindados, e apontando para mim impedir de entrar com a polícia militar na noite do dia 8, desmontar e prender todos que estavam no acampamento, eu vi que a situação era muito grave. Então, ali foi um momento muito difícil da história brasileira e que o papel dos atores, a começar pelo presidente Lula, foi decisivo para que a gente conseguisse controlar aquela situação. Gente, muitíssimo obrigado, Ricardo Capelli. Parabéns pelo lançamento do livro, sucesso. Obrigado, Alex Sonic, Eliana Cirne Lins, sempre gentil aqui conosco, e a minha querida parceira Daiane Santos. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.